E depois de descobrir o número de mols do soluto, nós podemos ir finalmente para a fórmula da molaridade, que é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. O N1 a gente achou, é 0,3, então eu coloquei aqui em cima 0,3, dividido pelo volume da solução, que é 0,4. Então a continha ficou 0,3 dividido por 0,4. E essa divisão dá exatamente 0,75. 0,75 o quê? 0,75 molar, ou então mols por litro, ou então emissão. Essa é a unidade da molaridade, a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Resposta da questão, 0,75 molar. Fácil, né? Próximo exemplo. Calcule a massa de NaOH, que é o hidróxido de sódio, necessária para preparar meio litro de solução 0,2 molar. Dados massas atômicas do hidrogênio é 1, oxigênio 16 e o sódio 23. Tempo para você fazer. Vamos agora organizar o nosso raciocínio. O que é que a questão quer? A questão quer saber a massa do soluto, por isso que eu coloquei M1, ponto de interrogação. O que foi que a questão nos forneceu? A questão nos forneceu o volume, que é 0,5 litros. A questão também nos forneceu a molaridade, 0,2 molar. Perceba que não foi dito que 0,2 molar se tratava de molaridade. Apenas foi afirmado que a unidade era molar. Então, a gente tem que saber que esse molar trata-se da molaridade. Ok? Então, preste atenção nesse detalhe. 0,2 molar é a molaridade. Também a gente tem aí a massa molar do NaOH, que é 1 mais 23 mais 16, que dá 40 gramas por mol. E novamente utilizaremos essas duas fórmulas, mas qual das duas a gente vai utilizar primeiro? A fórmula do N ou a fórmula da molaridade? Não tem como a gente utilizar a fórmula do número de mols primeiro, porque a gente não tem a massa do soluto e também não temos o número de mols, então não dá para utilizar essa fórmula primeiro. Sendo assim, vamos utilizar primeiro a fórmula da molaridade. Dessa maneira, temos a molaridade que a questão nos deu. A questão falou para a gente qual era o valor da molaridade, 0,2. Então, eu coloquei aqui 0,2. Eu apenas substituí. O N1 eu não sei, a questão não me disse. O volume, a questão falou, 0,5. Eu apenas substituí. Nós vamos ter aqui uma multiplicação. N1 é igual a 0,2 vezes 0,5, que dá 0,1 mol. Depois de acharmos esse 0,1 mol, vamos aqui para essa fórmula do número de mols. O número de mols é igual à massa do soluto dividido pela massa molar. O número de mols a gente encontrou, é 0,1, então é só substituir. O M1 a gente não sabe, a questão não deu e é justamente o que a questão quer saber. E a massa molar é 40. A gente substitui. M1 é igual a, vai cair numa multiplicação também, M1 é igual a 4 gramas, que é 0,1 vezes 40. A questão pediu a massa de hidróxido de sódio, ou seja, a massa do soluto. Então, a nossa resposta é M1 é igual a 4 gramas.
E que tal se eu te mostrar mais uma fórmula? É a relação entre concentração comum e molaridade. Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. Vamos ao exemplo 3. Qual é a molaridade de uma solução de HCl, que é o ácido clorídrico, que apresenta concentração igual a 146 gramas por litro? Dados massas atômicas, a massa do hidrogênio é 1 e a do cloro é 35,5. Dá uma pausa e tenta fazer, certo? Nós temos que organizar as informações que a questão nos dá. O que foi pedido? Foi pedido o cálculo da molaridade. A questão nos forneceu a concentração comum, que é 146 gramas por litro. Também foi nos dado condições de calcular a massa molar do HCl. Como a massa do hidrogênio é 1 e a massa do cloro é 35,5, eu somei as duas e a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. Vamos a essa fórmula. Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. A concentração comum, a questão disse pra gente, 146. Então, eu substituí. A molaridade é justamente o que a questão quer saber, que é esse M bonito. A massa molar é 36,5. Molaridade é igual a 146 dividido por 36,5, porque esse 36,5 está multiplicando e aí ele vai para o outro lado dividindo. Resposta: molaridade é igual a 4 mols por litro ou 4 molar. Para finalizar por hoje, eu vou te mostrar mais 3 fórmulas. A fórmula do título, que é representado por essa letrinha diferentona, tá? Então, título é igual a M1. M1 é a massa do soluto, dividido por M1, que é a massa do soluto de novo, mais M2. Esse M2 é novo pra gente. M2 significa massa do solvente. Então, na verdade, M1 mais M2 é a massa da solução. O título percentual é igual a 100 vezes o título. Esse título normal, digamos assim, ele não tem unidade. Já o título percentual está em porcentagem. Dessa maneira, nós temos o título em massa, que corresponde ao quociente entre a massa do soluto e a massa do soluto mais a massa do solvente. Esse é o título em massa, ele não tem unidade. Aqui nós temos o título percentual em massa, que é 100 vezes o título em massa. Esse daqui tem unidade e a unidade está em porcentagem. Outra fórmula muito importante é a fórmula que vai relacionar a concentração comum e o título. Concentração comum é igual a densidade vezes o título. O exemplo 4 vai ficar para você. Uma solução contém 8 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, e 42 gramas de água. Aí você pode se perguntar, professora, água em grama? Como assim? Na verdade, esse 42 gramas de água corresponde à massa do solvente, que é o M2. Qual é o título em massa da solução e qual é o título percentual?